Qual é o padrão bíblico de liderança na igreja? Paz do Senhor, sou o pastor Eclésio e antes de continuar, quero te pedir para assinar o meu canal se você está assistindo pelo YouTube ou me seguir se você está me vendo pelo Instagram ou TikTok. Aproveite e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Então vamos lá. Há um padrão distinto para a liderança da igreja no Novo Testamento. Embora esse padrão pareça ser suposto em vez de prescrito especificamente, o Novo Testamento menciona duas posições oficiais da igreja, diáconos e presbíteros, também chamados de pastores ou anciãos. A palavra ancião, às vezes traduzida por presbítero, pastor e bispo são usadas indistintamente no Novo Testamento. Embora esses termos frequentemente signifiquem coisas diferentes entre as várias igrejas de hoje, o Novo Testamento parece apontar para um cargo só, que era ocupado por vários homens piedosos dentro de cada igreja. Os versículos a seguir ilustram como os termos se sobrepõem e são usados indistintamente. Em Atos 20, 17 e 35, Paulo está falando com os líderes da igreja de Éfeso. Eles são chamados de presbíteros. No versículo 17, depois do versículo 28, ele diz: cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Aqui os líderes são chamados de bispos e os seus deveres pastorais estão implícitos, que já a igreja é chamada de rebanho. Em Tito capítulo 1, 5 a 9, Paulo apresenta qualificações de anciãos e diz que essas qualificações são necessárias porque é necessário que o bispo seja irrepreensível. 1 Timóteo 3, 1 a 7, Paulo dá as qualificações para bispos que são especificamente qualificações dos anciãos de Tito. 1 Pedro também fala sobre isso, sobre apacentar o rebanho de Deus, e a partir dessas passagens vemos que o ofício de presbítero, pastor, bispo, que ocupam o mesmo cargo, que devem liderar, zelar pelo rebanho do Senhor. Além disso, vemos que cada igreja tem presbíteros. Os presbíteros devem governar e ensinar. O padrão bíblico é que o grupo de homens, e os presbíteros são sempre homens, é responsável pela liderança espiritual e ministério da igreja. Não há menção de uma igreja com um único presbítero, pastor encarregado de tudo, nem há qualquer menção do governo congregacional, embora a congregação desempenhe um papel. Embora os anciãos sejam responsáveis para ensinar e liderar o rebanho, ainda há muito que precisa ser feito no nível físico. O ofício de diácono concentra-se nas necessidades mais físicas da igreja. Em Atos 6, a igreja de Jerusalém estava atendendo a necessidades físicas de muitas pessoas através da distribuição de alimentos. Algumas das viúvas procuram os apóstolos porque não estavam recebendo o que precisavam. Os apóstolos responderam: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Para aliviar os apóstolos, o povo recebeu a seguinte instrução: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarreguemos deste serviço, mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Embora os homens escolhidos aqui não sejam chamados de diáconos, a maioria dos estudiosos bíblicos os vê como os primeiros diáconos, ou pelo menos prototípicos na posição. A palavra diácono significa assim servo. Os diáconos são nomeados oficiais da igreja, ministram as necessidades mais físicas da igreja, aliviando os presbíteros para atenderem ao ministério mais espiritual. Os diáconos devem ser espiritualmente aptos. Suas qualificações são dadas em 1 Timóteo capítulo 3, de 8 a 13. Em resumo, os presbíteros lideram, os diáconos servem. Essas categorias não são mutuamente exclusivas. Os anciãos servem no plano liderando, ensinando, orando, aconselhando, e os diáconos podem liderar outros em servir. Na verdade, os diáconos podem ser líderes de equipes a serviço dentro da igreja. Ainda assim, há uma distinção básica entre os responsáveis pela liderança espiritual da igreja e os responsáveis pelo serviço. Então, onde a congregação se encaixa no padrão de liderança da igreja? Em Atos 6, foi a congregação que escolheu os diáconos. Então, muitas igrejas hoje encarregam a congregação de nomear e ratificar seus diáconos. E é claro, os membros da congregação devem ser os primeiros ministros e evangelistas alcançando o mundo perdido. A ideia de que a congregação contrata diáconos profissionais para fazer o trabalho na igreja não é bíblica. Pode haver variações locais de liderança da igreja, porque este é apenas um padrão básico.
cada detalhe não é prescrito nas Escrituras. O padrão básico encontrado no Novo Testamento é que toda igreja deve ter uma pluralidade de anciãos piedosos responsáveis para liderar e ensinar a igreja, e os diáconos piedosos que são responsáveis por facilitar os aspectos mais físicos do ministério da igreja. Uma pluralidade de presbíteros protege a igreja das fraquezas e dos possíveis excessos que um único presbítero pode trazer. Enquanto esse padrão básico for seguido, a igreja está operando de acordo com o padrão bíblico. Ter um único pastor que concorda, controla a igreja, não é um padrão bíblico. Também não é um padrão bíblico um arranjo de um pastor e diáconos que são de fato que dirigem a igreja. A congregação deve seguir a liderança dos pastores a Cristo. Em sua sabedoria, os anciãos devem solicitar a aprovação da congregação para decisões importantes, mas a congregação não deve ser a autoridade final. Quem tem a responsabilidade final são os presbíteros, pastores, bispos, aos quais respondem a Cristo. Se você gostou desse vídeo, então segue a gente aí no nosso canal e compartilha ele com o máximo de pessoas possível. Que Deus abençoe!